Boa noite para quem está assistindo a gravação. Sejam bem-vindos. E vamos lá. Primeiramente, agradecer vocês por estarem aqui numa sexta-feira à noite. Primeiramente, agradecer vocês. Segundamente, agradecer vocês pela confiança no nosso trabalho. A gente está muito animado. Esse é o nosso primeiro projeto juntos. Então, para nós é muito gratificante em relação a isso. E a gente, sendo bem sério com vocês, preparou algo que foi feito com muito carinho, a gente lapidou muito esse produto, a gente já vem há muito Tá tempo dando trabalho, pens- literalmente. pensando em várias formas, são milhões de variáveis possíveis, a gente pensa sempre num caminho que pode ser melhor, a gente vai otimizando. Então, o que a gente chegou agora é a nossa conclusão final em relação ao produto, e a gente pensou o que a gente poderia fazer para vocês, para a gente começar esse trabalho. E eu entendi também que, pelo menos na nossa visão, é muito importante a parte da prática. Então, eu quero reforçar muito com vocês em relação a isso. E o nosso principal objetivo é tornar o impossível possível, O que tá? seria impossível, tá, gente? Impossível para sua autoimagem desajustada agora. Porque venhamos e convenhamos, se a gente acredita que algo é impossível pra gente, é simplesmente uma questão de desajuste da forma que a gente se enxerga, da forma que a gente tem as crenças sobre a gente, que é com base nas nossas experiências. Então, tudo que nesse momento para vocês é impossível, mas que de alguma forma vocês desejam, de alguma forma vocês, ai, tem aquele brilhozinho, aquela vontadezinha, é possível. Só precisa desse ajuste. Porque imagina, gente, a nossa autoimagem, ela é um grande termostato da nossa vida. A nossa autoimagem, ela é quem determina os nossos resultados. Se eu acredito que eu não consigo, que algo é impossível para mim, logo eu jamais vou agir acima disso. Eu jamais vou agir diferente do que eu acredito que eu sou. Então, se eu penso, eu nunca vou conseguir 100 mil seguidores, 100 mil alunos. Impossível. Não. E é muito importante a gente ressaltar a questão de vocês entenderem que para vocês alcançarem isso, vocês vão ter que se tornar uma nova pessoa. Vocês vão ter um processo de mudança em relação a isso. E vocês vão entender que talvez o que vocês acreditam que vocês querem, talvez vocês nem querem de verdade. Porque vocês ignoram muitas vezes, eu digo vocês, eu digo nós, enfim, de uma forma geral, porque eu entendo que a gente já entendeu isso que eu vou falar para vocês, e não se generaliza, mas a ideia é trazer para vocês que muitas vezes a gente quer o resultado, mas a gente não olha para o que tem que ser feito para chegar no resultado. E por mais que a gente diga de uma maneira ampla, todo mundo sabe que para chegar no sucesso vai dar trabalho, que isso, que aquilo, que. Ok. Mas se você for olhar de fato, e eu vou dar um exemplo que acho que casa bem com o momento. Cara, eu quero ser um escritor, só que eu não quero escrever todos os dias. Então não dá para ser um escritor. Quando eu digo escritor mesmo, tipo, não de pegar um chat GPT e escrever um livro, eu digo um escritor que vai escrever de fato todos os dias, um escritor que gosta de escrever. Não tem como eu querer o resultado de um escritor sem ser um escritor todos os dias. Não tem como eu querer um shape muito foda se eu não quero treinar todos os dias e comer bem. Não dá. Então é mais fácil ou eu ajustar e chegar nesse shape, ou desistir do shape e entender de fato que aquilo ali não faz sentido. E muitas vezes a gente acredita que aquilo ali não faz sentido, aquilo ali não dá, justamente porque a gente não mudou a identidade. Isso mesmo. Então imagina, nós nos identificamos a partir de experiências. A experiência das palavras que a gente dá moldam a nossa experiência. Imagina, se a gente está falando tornar o impossível possível, se a gente está falando de construir um cenário de vida onde a gente tem um manual que torna uma vida possível, a gente está mudando a identidade. Então, falando de, por exemplo, que ele trouxe de shape. Eu não consigo botar o shape porque eu não me vejo uma pessoa saudável.
Eu gosto de me alimentar dessa forma. Entende que há um desajuste? Então, o nosso objetivo é fazer vocês se questionarem. Eu não quero isso porque eu não acredito que isso é bom pra mim, ou eu não quero isso porque eu estou com essa autoimagem desajustada. E esse é um ponto que eu estava conversando esses dias, não lembro com quem, e a pessoa falou: ah, quando a pessoa for desenhar. Eu estava comentando sobre oferta, sobre produto. E a pessoa: ah, quando a pessoa vai desenhar os objetivos, o que ela quer. As pessoas sabem o que elas querem. Eu falei: não. Elas até sabem. Mas se você for pegar, e eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é em relação, por exemplo, a nós. Quando a gente começou no digital há quase 6 anos atrás, se tu me perguntasse o que eu queria, eu ia te dizer que eu queria fazer 10 mil por mês. Se eu falasse pra ti, se alguém me falasse, ah, Flecha, tu é capaz de fazer 100, não, impossível fazer 100 mil. Impossível. Impossível fazer 100 mil por mês. Só que aí vem aqueles outros pontos. Por que que é impossível? Não é porque não é possível só. É porque é muito difícil. E aí entra a criança, porra, vai dar muito trabalho, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, eu vou ter que. Não! Não é assim. E aí eu vejo, dando meu relato, eu cheguei nos 100 mil e fazer 100 mil por mês foi muito mais fácil do que fazer 20. Uhum. Porque quando de fato eu entendi, tudo ficou fácil. E aí eu até pego muito exemplo em relação, pô, sei lá, fazer 1 milhão por mês é uma coisa que aparentemente parece muito difícil. Você vai perguntar para alguém muito, muito bem sucedido, tem gente que faz 1 milhão por dia. Então, essa pessoa se tornou alguém capaz de tornar fazer 1 milhão por dia muito fácil. E aí vem a ideia de você primeiro escolher o seu estilo de vida. Escolha o teu estilo de vida, Isso mesmo. para depois construir um sistema que torne aquele estilo de vida possível. Por quê, gente? Pensa o seguinte: se eu falo para vocês assim, gente, vocês vão de carro ou vocês vão de avião? O que que vocês vão me perguntar? Para onde? Não dá pra gente entender o plano que a gente quer se a gente não sabe para onde a gente está indo. Ó, Então, se eu e todo mecanismo automático, percebam, o celular só funciona sobre comando. Eu preciso dar um comando para o celular para ele funcionar. Eu preciso ter um objetivo quando eu pego esse celular na minha mão. Senão ele não funciona. Nós temos o mesmo mecanismo automático dentro de nós. Se a gente tem um objetivo, boa noite, Ju. Se a gente tem um objetivo, aquele mecanismo ele vai dar conta, porque é matemático. A nossa autoimagem, ela, ela simplesmente dá como resultado a nossa existência. Se eu coloco como objetivo, ó, eu vou pegar aqui, eu vou chamar um Uber. Beleza. Eu tenho que colocar para onde eu vou. Eu tenho que escolher o Uber X, mas eu só vou conseguir colocar se eu vou com o Uber X, se eu vou pegar a moto depois do destino escolhido. Então é muito importante que a gente compreenda que na hora de desenvolver e escolher o nosso destino, escolher o nosso estilo de vida, a gente não esteja com esse pensamento de tipo, ah, é impossível. Cara, é hora de alucinar. Eu falei pro Felipe hoje, amor, eu tô alucinando aqui, vamos lá. eu até E sentei é quando a gente foi isso. almoçar, eu falei, amor, agora os próximos 10 minutos eu vou falar umas coisas nada a ver Vou aqui. viajar. Tipo, vou viajar. E aí é um ponto que eu acredito que seja muito importante trazer para vocês, é que na nossa visão não existe sucesso real sem você ter uma visão para um todo. Do cenário. O que que é o cenário? Desculpa te Pode interromper. falar. Não é só pra trazer. O que que é o cenário, gente? Lembra que a gente tá falando de personagem? A gente vai criar um personagem. O personagem, ele atua onde? Em um cenário. Então, o que que significa esse sucesso? É ter equilíbrio em todas as áreas da vida. É um cenário, é algo. Sabe o show de Truman? Alguém já assistiu? Alguém não assistiu? Assistam. Muito bom. É aquele cenário. Você precisa compilar todas as áreas da sua vida em um único cenário. E isso não significa, quando a gente fala equilíbrio, não significa que elas são igualitárias. Não. Você vai ter prioridades. Mas eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que é muito importante.
em determinado momento, quando a gente estava separado, eu tive muito resultado financeiro na minha vida. Mas eu engordei. Mas eu, na minha vida pessoal, não era uma pessoa que gostava de como eu estava sendo. A minha vida não era como ela é hoje. A gente trabalhou durante um ano, praticamente, desde que a gente voltou. A gente trabalhou muito o nosso relacionamento. Foi o que a gente Muito. mais A gente focou. não focou na nossa carreira, a gente não focou em fazer dinheiro, a gente não focou em absolutamente nada. A gente só focou na nossa relação. A gente não cresceu patrimônio, a gente não fez nada. A gente estava se permitindo construir esse relacionamento sólido. É como se fosse uma raiz, né, gente? Se a gente decidiu ficar para sempre juntos, a gente vai precisar crescer para baixo para depois ir para cima. E isso foi muito importante, justamente porque agora estamos enraizados. Agora o Coloca. relacionamento ele não é uma preocupação. Ele tem a manutenção de cuidado, como todo relacionamento tem que ter a manutenção, tem o olhar, a gente tem os nossos momentos, a gente se cobre em relação ao amor. A gente está um pouquinho distante aqui. Mais juntos, vamos. Isso, vamos fazer os movimentos. Por quê? Porque como a gente trabalhando junto, é muito mais simples a gente ter algumas desavenças em relação às ideias. Hoje foi o nosso primeiro dia que a gente trabalhou e não discutiu em nada. A gente conseguiu não discutir em nada, a gente não discordou, porque, cara, a gente discorda sempre o tempo inteiro de alguma coisa. A gente sempre, vamos gravar Pessoas de um vídeo, trabalho. assim, sempre, sempre. Então, hoje foi o primeiro dia que a gente conseguiu. Isso é uma coisa que a gente estava tendo o olhar de dizer assim, cara, a gente precisa melhorar A gente isso. precisa resolver. E todas as vezes que a gente entrava nessa discussão de estamos discutindo um ponto, a gente falava: olha só, a gente precisa resolver isso. A gente precisa ter A uma gente dava ênfase para esse ponto, não era uma questão solução. que passava batido, tipo assim, tá tudo bem discutir. Não, não Não, a tá gente tudo tem que bem. resolver E isso. a A gente gente ia tem que resolvendo. entender como que a gente vai fazer. Então a gente lapidou, a gente focou muito no relacionamento e principalmente eu tive essa visão, não digo que ela não teve, mas eu digo eu também fiz muita questão de focar olhando para o meu lado, porque eu entendi como relacionamentos atrapalham a vida, como isso atrasa a tua vida. Então assim, se Desajuste. você não tem um relacionamento, porque isso é importante reforçar para quem não tem um relacionamento também, é não se colocar em lugares que vão drenar a tua energia, com pessoas que vão te puxar para baixo. Então a gente decidiu fazer nesse formato, a gente tinha aqui, a gente tem um patrimônio que nos permitiu também sustentar esse tempo mais de boa, mais parado, porque a gente entendeu que isso era muito importante para a gente, dado o nosso contexto, que a gente já tinha separado, que a gente tem um filho, que a gente viveu uma dinâmica nova de vida. Então é muito importante vocês entenderem que esse olhar para todas as áreas não significa que eles vão ser igualitários. Ah, não, tipo, é aquela coisa, né? Por exemplo, eu tenho que dar conta de tudo. Tem que ser Isso. perfeito. Eu tenho que Não. estar 100% no trabalho, 100% no relacionamento, 100% não sei o quê. Não. Vão existir momentos onde você vai precisar regular aquela intensidade, aquela prioridade. E tá tudo bem. Por que que tá tudo bem? Porque você vai ter um livro do possível para se basear. E aí, acho que, amor, um ponto legal de trazer, que foi uma coisa que a gente fez, e aí abrindo, que eu acho que é muito sobre ser sincero com você em relação ao também o que acontece com a gente, é o que a gente fez ontem. Como é importante, porque a gente fez um movimento ontem, e hoje eu trouxe para ela e falei, erramos. Erramos porque a gente não deu 100% de clareza e reforçou uma ação nossa. A gente A não gente fez. falou quando entrou aqui nessa casa. A gente só sai dessa casa aqui. E a gente está ainda negociando talvez um pouco um valor menor, mas falou, a gente só sai daqui quando a gente tiver R$ 1 milhão na conta. A gente está negociando para ser 500 mil, mas a gente falou R$ 1 milhão. A gente não sai daqui. Sim, porque não tinha motivo Não pra tem. gente sair. A E gente aí, vira e mexe, a gente acha que a gente tem motivo. E aí a gente tem que entender que o cenário de vida, ele é exatamente isso. Você ter coerência nas ações de vocês. Então, por exemplo, por que que para nós não faz sentido se mudar daqui? A gente tem todas as coisas que a gente precisa aqui. Então a gente foi visitar uma outra casa, aí a gente foi lá, tá legal, gostou, mas não tinha academia no condomínio, então não fazia sentido pra gente. Aí hoje de manhã eu tava pensando assim, cara, caraca, mas por que que a gente se mudaria agora? Se mudar requer gasto financeiro, requer Uhum. energia, requer tempo, requer uma série de coisas. Nada do que a gente quer investir nesse momento em relação ao nosso objetivo. Muito fácil, se a gente não tem esse manual, a gente perder o fio da meada. Ah, E vai levando, a vida vai tu vai levar. esquecendo. Tu vai esquecendo. Eu falo isso porque
Quando eu olho para trás, e o exercício que a gente vai dar hoje para vocês é muito sobre também uma coisa que eu passei na minha vida. Eu, em 2023, ali 24, eu fiz mais ou menos 1.200.000. No meu ano, eu investi com equipe e tudo mais, uns 50 mil. Então, para mim, ficou mais ou menos 1.100.000, 1.150.000 por aí. Esse dinheiro foi. Esse dinheiro foi, ficou ali, uns 300, 400 mil. É, foi, eu não sei aonde. Eu não tenho nem ideia onde é que foi. Eu comi. Só que eu fico pensando, cara, eu comi 800 mil reais, velho. Eu tenho muita dificuldade de aceitar que eu comi 800 mil reais, entendeu? Eu não adquiri nada muito valioso, não, não nada. Mas por quê? Porque não tinha um objetivo definido. Não tinha uma finalidade. E aí é muito simples a vida ir acontecendo, porque sempre vai ter algo mais atrativo para tu fazer hoje do que tu pensar no teu futuro. É muito mais prazeroso tu fazer hoje. O que que é mais legal, por exemplo, hoje? Ah, vamos sair, vamos numa festa ou vamos ficar trabalhando? Outro exemplo que descreve muito bem isso, gente. Preparar a casa para dormir. Ah, Olha só, o que que é mais prazeroso? Você, no final do dia, deitar e assistir um filme, ou você, depois de estar cansado, lavar a louça, limpar a cozinha, varrer a casa, preparar a casa inteira para você dormir? Mas quem que vai agradecer no dia seguinte? Teu eu do futuro. nossa, gente, a O gente tava. personagem, ele tem esse poder de tipo, tá, o que que eu faria com esse distanciamento emocional? E Pode acho que é falar. muito importante vocês entenderem que é a lapidação das coisas. Então, uma das coisas que a gente começou a fazer era organizar a casa pro dia, pro dia. Então, eu acordava já, ela já fazia as coisas que era a parte dela, eu já fazia as minhas partes, eu já ia organizando as coisas, ela fazia as coisas. Então, a gente já começava o dia gastando energia com isso. Primeira coisa do dia é limpar a casa. Porque para manter, né, durante o dia. E aí ela já trouxe essa questão de dormir com a casa organizada. Gente, acordar com tudo organizado, num ambiente limpo, despreocupado, é, Maravilhoso. é outra realidade. E o que que acontece? Eu tinha esse hábito antes de me tornar mãe. Depois que eu me tornei mãe, acabou que perdeu-se. Por isso que sucesso é aluguel. Ah, Se você não mantém esses hábitos que o seu personagem que você vai criar nesse produto vai adquirir, você vai perdê-los. Não tem como. É a mesma coisa para alimentação, é a mesma coisa para tudo, gente. O pequeno se desdobra no grande. O nosso sucesso é aluguel. Você precisa pagar todos os meses, todos os dias, aquele preço. Então, imagina que 2 anos que eu me tornei mãe, eu era louca da limpeza, louca da organização. Tinha que tudo estar extremamente nada fora do seu lugar. Me tornei mãe. Aí estou recuperando esse hábito, como ancorando o personagem. Porque o meu personagem, ele faz as coisas. Ele precisa priorizar aquilo para mim. Se a parte da manhã é importante para minha produtividade, eu tenho que me dedicar a preparar aquela manhã, ou seja, no dia anterior. Já foi comprovado, só para a nível de curiosidade, um quando você sugestiona as coisas antes de dormir. Então, é legal a gente sempre levar para dormir os problemas, essas dúvidas que a gente tem, e inclusive levar para dormir um ambiente organizado. totalmente. É outra cabeça quando você acorda com aquilo organizado, aquilo que você se comprometeu a fazer. Entende? Principalmente para quem faz bloco de intenção. Outra coisa que é importante a gente falar, amor, isso do personagem, ele é extremamente legal, mas hoje a gente vai trazer a última ceia. E aí um ponto que eu acho que é legal, só para dar um contexto, que eu acho que quem não participou da última call aqui, Luan, John, Bianca, O Lucas Viva também. Lima, trazer um pouco mais de contexto em relação ao que é o personagem, né, amor? Maioria. Verdade. Eu acredito que para o pessoal entender, pode dar uma explicada em relação a isso para eles, que eu acho que casa bem para, porque talvez estejam ouvindo sobre o personagem, eles não estejam entendendo. É Isso, basicamente criar um alter ego. isso, exatamente. Se pudesse tangibilizar, seria exatamente essa criação de um alter ego. Exatamente.
Pra dar o meu tom, tá, gente? Porque eu gosto de dar o tomzinho da Bia. O que que eu vejo como a criação de um personagem? Se a gente entende que a nossa autoimagem, ela é o regulador dos nossos resultados, a gente vai precisar adquirir com muita precisão uma autoimagem razoável. O alter ego, ele, a gente pode cair numa falácia de criar algo megalomaníaco demais. Porque a gente vê nos filmes. A gente vê o Máscara, a gente vê o Bob, Batman. a gente vê o Batman, a gente vê o Super-Homem. Então, não é a nossa intenção aqui criar algo que não seja razoável. Por quê? A gente não perde a identidade, a gente aflora a nossa identidade, mas a gente consegue encontrar coerência. Porque imagina, a gente tem um mecanismo automático dentro da gente, que nós não somos uma máquina, mas a gente tem uma máquina operando dentro da gente, mas esse mecanismo, ele é imparcial. Ele não tá nem aí se você quer sucesso ou se você quer fracasso. Ele só vai dar um jeito de você conseguir. Então, eu gostava muito de falar que se você não tem consolidado os teus desejos, o que que vai se sobressair? Os medos, porque é a mesma intensidade. Então, a gente precisa dar um jeito de deixar a nossa autoimagem razoável, coerente, voltada para o sucesso, voltada para que, olha só, as coisas elas acontecem. É aquela coisa do pra mim não, sabe? Ai, nossa, tá muito difícil pra mim não. Sou exceção. A gente tem que olhar para nossa vida como somos exceção da E regra. um ponto legal de trazer também é como se fosse um olhar de fora das coisas. Então, por exemplo, tem momentos que a gente vai poder. Tem momentos não, né? Vai ter, por exemplo, símbolos, coisas que vocês podem usar para ancorar esse personagem de vocês. Tem também o olhar de fora em relação a como eu agiria nesse momento. Pô, eu não, eu vou dormir com louça. Como o personagem ele age com coerência? Porque no final das contas, você vai sempre sofrer em algum nível. Você vai sofrer por fazer de noite ou vai sofrer por acordar bagunçado. Você vai sofrer de alguma maneira com aquela dor. Alguma coisa vai, você vai ter que escolher. Isso é um ponto que a gente vai falar dentro da implementação, é que você vai fazer escolhas. Você vai estar sempre escolhendo algo. Ó, deixa eu ver aqui uma coisa que eu trouxe. Uma coisa que eu tenho uma dúvida é como fazer com que o personagem seja autêntico e coerente ao eu real. E aí, essa é uma coisa que eu ia falar agora, Lua. Muito boa a tua pergunta. Foi o Luan, não foi o Lucas? Foi o O Lucas. Lucas, perdão. Elis, né? Foi o Uhum. Lucas. É, você já não é autêntico. Você já não é o eu real. A gente já não é 100% autêntico com as pessoas. A gente tem já sim uma máscara onde a gente adapta quem nós somos em algum nível. O grande ponto, de fato, que o alter ego é trazer, o alter ego não, perdão, o personagem é trazer o teu eu real para a realidade. O eu voltado para o sucesso, porque imagina, o impossível pra gente agora tá coerente com algo que é baseado naquele fracasso. Sabe quando a gente tem um erro e a gente fica remoendo esse erro? Isso acontece inconscientemente. Se a gente tem um objetivo e de alguma forma a gente não consegue criar esse objetivo, chegar nesse objetivo, o que que acontece? A gente começa a ter uma opinião sobre aquilo que não aconteceu. Um exemplo muito clássico é a escola. Pessoas que foram más alunas e pessoas que foram boas alunas. O que que diferencia? Mentalidade e autoimagem. Por exemplo, a gente tem aqui, né, amor? Muito. Felipe se intitulava um péssimo aluno. Aonde que esse homem é um péssimo aluno, sendo que ele é extremamente inteligente? Vocês entendem? Ele pegou um fato daquilo e ele registrou: não gosto de estudar. Não gosto de estudar, não consigo focar, tal, tal, tal. Ele tornou aquela autoimagem Uma real, identidade. uma identidade. Por isso que nada é real de verdade. Nenhum eu é real. Todos os eus
são opiniões. São interpretações que a gente dá sobre o fato. E aí a mesma coisa a questão do significado e significante das palavras. Então, eu estava fazendo uma call hoje, até falei sobre uma coisa sobre autoridade. Eu disse para ele, cara, o que que é autoridade? Eu tenho uma percepção, você talvez tenha uma percepção diferente do que é autoridade. O que é autoridade? É ter 1 milhão de seguidores? O que é autoridade? É ter 1 milhão de reais? Riqueza é a mesma O que é coisa. autoridade? O que é ser rico? Para alguns é fazer 10 mil por mês, para outros é fazer 1 milhão. Tem um livro de um antropólogo que se chama Coisa de Rico. Ele diz sempre que o rico acha que o outro é mais rico que ele. Então, cara, eu tô fazendo 100 mil. Não, eu não sou rico. Rico é quem faz 200. Quem faz 200 fala isso de 300. Quem faz 1 milhão fala isso dos 2 milhões. Então, nunca é a pessoa. Então, é muito importante vocês olharem para esse lugar do personagem e entender que, de fato, é como se a gente fosse, de uma maneira muito, muito chula, é uma versão sua turbinada, Uhum. né? É a sua versão turbinada. Então, e aí a gente vai fazendo, é igual o bodybuilder, sempre te acha É. pequeno. Exatamente. Eu grande, não, eu não sou grande, né? Grande é o fulano, é o giga lá. Aí o giga vai dizer, não, eu não sou, é o hiper giga. E vai longe. E aí a gente também vai falando dos mecanismos de ancoragem desse personagem, a gente vai trazer isso tudo dentro do produto. E acho que um exemplo muito fácil e clássico para trazer para vocês é o meu óculos, né? Então, poxa, eu brinco, se eu tiro o óculos, cara, eu não sou o Flecha, entendeu? Sem o óculos já não sou, já faz tanto tempo que eu ancoro isso dentro do meu personagem e não foi intencional quando eu criei isso, mas se torna hoje muito intencional em relação a isso, até porque eu não tenho a prática de usar o óculos, então isso fica muito legal de trazer para vocês, porque de fato eu, quando quero colocar meu personagem, eu tô de óculos. Outra coisa aqui para as mulheres, tá? Por exemplo, eu fazia 2 anos que eu não fazia a unha. Então, quando eu estipulei meu personagem, eu coloquei alguns objetos de ancoragem: mão feita, brinco e um colarzinho. Quando eu coloco esses utensílios, esses objetos, eu tô ancorada. Outra coisa, música. Todo dia eu escuto minha música de ancoragem. A gente vai criar lá dentro do produto, vai ter tudo isso passo a passo de como você vai fazer. Mas isso é só uma pincelada para vocês entenderem sobre o personagem. Porque, gente, se a gente pega dentro. Eu tava tentando te entregar. Se a gente pega o. Como que chama meu filho de amor? Os atores e atrizes. Os roteiros, não? Não. Scripts. As novelas, os filmes. O que que acontece? Na hora de atuar, a atuação. Lembrei. Se a gente pega a galera que atua, ela recebe um roteiro. E essa pessoa, esses atores, essas atrizes que estão lendo esse roteiro, eles também precisam. Se você jogar no YouTube, Lázaro Ramos deu uma aula onde ele traz exatamente a ancoragem. E é isso que a gente precisa buscar. Nós temos uma capacidade de interpretação gigantesca, todo mundo. Porque isso casa muito, olha o que o John falou aqui, amor, casa com o que tu tá Uhum. falando. A gente já performa diferente de situações, em situações diferentes, só que estamos sendo coordenados por GPS que talvez não tenhamos programado do jeito que gostaríamos. E é isso que a Exatamente. gente vai falar na primeira etapa do produto, que está relacionado à deshipnotização. Sim. Você já está num programa. Tu já tá hipnotizado, tu já tá em transe. A gente vai deshipnotizar. A gente vai trazer, a gente vai desconstruir as ideias. E isso é uma coisa que eu gostei muito de estudar, isso me ajudou muito em relação a até entender Precisa. presos a raízes, exatamente. Entender foi antes de pensar, e aí eu não vou entrar nessa parte, só vou, acho que é importante a gente fechar e já trazer para eles em relação ao que a gente vai falar da última ceia ali, né? Que é muito mais do que só entender o que se quer, é você entender o que você não quer mais para sua vida. E a gente vai explorar muito essa desconstrução. Eu falo isso porque eu perdi 18 quilos sem treinar em 3 meses, só parando com coisas. Eu não fiz absolutamente nada, eu só parei. Então, muito mais do que você pensar que sucesso é sobre fazer 1 milhão de coisas, o sucesso ele começa parando de ser fracassado. Se você pensar no que você faz que te faz fracassar,
você já começa a caminhar para o sucesso. Hum. Já é um começo. Porque o fracasso, ele nada mais é que feedback de ajuste. Vocês vão ter muito, vocês vão aprender muito em questão de feedback, de ajuste, vocês vão entender que nada do que está acontecendo com vocês, é ruim. É tudo ajuste. É tudo um feedback de ajuste. E uma frase que mudou muito para mim e foi um percursor da minha mudança de vida foi que os resultados eles falam a verdade. Essa frase, ela me deu muito. Eu lembro que eu ouvi ela enquanto eu estava na academia, estava ouvindo um curso, e eu ouvi essa frase e eu comecei a chorar na academia. Porque se eu penso que se eu penso que resultados eles falam a verdade, eu olhei para minha vida e pensei, eu tô colhendo o que eu plantei. É isso, eu me coloquei nessa situação. Só que aí a gente vai olhar para que é o que a gente vai trazer aqui em questão de gratidão por todas as coisas. Porque quando a gente está nessa construção, desculpa te interromper, amor, mas é importante dizer isso. Quando a gente está nessa construção de um objetivo e na construção desse personagem, a gente pode cair num erro de ficar com muita raiva. Só que por isso que a nossa primeira aula aqui é sobre buscar extrair essa raiva e olhar pelo lugar de gratidão a tudo que vocês viveram até aqui. Porque nada acontece por um acaso, gente. Absolutamente nada. Todas as coisas, elas são para você desenvolver uma habilidade. Todas as coisas são para você ter a chance de se iniciar. As dificuldades maiores da vida, você pode estar vivendo algo que é extremamente doloroso. Isso é uma oportunidade de iniciação, de um processo de evolução, de um processo de construção de uma personalidade mais forte. Isso casa muito com até um viral que estava tendo aí, né? Ah, se eu pudesse fazer diferente antes. Pois é, mas não pode. Ah, mas se eu soubesse disso antes. Pois é, mas não sabia. A gente sempre dá o melhor que a gente pode com o que a gente tem. E aí isso também vai numa brincadeira até que a gente faz aqui em casa, né? Fiz o que pude, mas pude pouco. E talvez esse seja o grande ponto muitas vezes. Tá podendo pouco. Ok, Precisa aumentar repertório. Precisa se autodesenvolver melhor. Precisa saber lidar melhor com as coisas. É isso, é a vida acontecendo. Se tá com resultado ruim, se não tá conseguindo, precisa aumentar repertório, precisa mudar a forma que se enxerga, precisa tomar decisões melhores. um exemplo muito legal que eu gosto de trazer quando a gente está falando de mudança de mentalidade de autoimagem. Se vocês procurarem ali no meu Instagram, tem o primeiro vídeo que eu postei. Eu completamente diferente, totalmente diferente na minha comunicação. E o que acontecia? Eu me via como uma pessoa tímida, que tinha dificuldade de me comunicar, até que eu passei a criar esse personagem. Que é o quê? Eu vou falar, eu vou gravar vídeo, eu vou fazer live. As minhas lives, se você for rodar ali, primeiro era, é, então, sabe, nervosa, não sabia o que fazer, gente, então, e depois, daqui a pouco já tava magicamente maravilhosa fazendo as lives, magicamente maravilhosa dando aula. Por quê? Porque, gente, a gente nunca vai se sentir pronto até a gente agir como se fosse. E lógico que as coisas elas não são um passe de mágica, mas é por isso que é importante você entender os feedbacks de ajustes em relação às coisas que você vai precisar melhorar durante esse processo, porque não é simplesmente você criou o personagem e agora o meu personagem ele se comunica bem, sendo que você nunca se comunicou bem. Vai passar por essa maturação. Exatamente. Então é muito importante você estar entendendo que existe uma curva que você vai ter que ter paciência em relação às coisas. Paciência, resiliência e principalmente um grupo onde você pode desabafar as suas dores. Exatamente. Então, assim, o objetivo de fato é tornar o impossível possível. É de fato vocês conseguirem alcançar os objetivos em todas as áreas, não ignorando elas, porque não adianta, na minha visão, vocês alcançarem sucesso em uma determinada área cagando todas as outras.
Então é muito importante, por isso que a gente fala de definir o estilo de vida, e aí a gente encontra meios para viver esse estilo de vida. Eu Pode queria falar. trazer, e eu sei que não sei direito o momento de vida que vocês estão. Ah, falando nisso, falando no momento de vida, eu vou mandar um formulário para vocês amanhã, que eu quero estar conhecendo vocês melhor. Melhores. Melhor. Melhor. Para entender o momento atual de vocês, para entender o principal desafio, para entender também o que que vocês esperam aqui da gente em relação a esse nosso produto. Então, para a gente estar de fato conseguindo trazer melhores coisas. Então, dito isso, gente, não sei que momento de vida vocês estão, amanhã a gente vai saber, então respondam. Mas uma coisa que fica muito clara quando a gente quer buscar uma gratidão em relação a uma pessoa é que a gente tem que buscar pontos positivos. Muitas vezes é fácil, muitas vezes a gente quer ficar jogando a poeira para debaixo do tapete, mas agora a gente precisa identificar as nossas sombras. Eu dei um exemplo bem legal hoje, enquanto a gente estava conversando, montando a aula de hoje, que foi: eu estou dando uma mentoria para terapeutas, estou ajudando uma cliente minha que ficou apaixonada pela neutralização de memórias, então eu estou mentorando ela a passar por essa fase de transição de carreira e tudo mais. E todo final de aula eu peço para ela fazer uma neutralização de memória em mim, que é uma hipnose. E a gente deu a gente fez a segunda hoje, e ela falou assim, depois que eu pedi o feedback: Nossa, que legal! Eu tô me sentindo mais confiante e é legal porque eu sempre gostei de controlar. E eu me sinto no controle, então é legal eu ver que eu tô usando esse controle de uma forma boa. Eu sempre gostei de controlar as coisas. E é a mesma coisa para tudo na nossa vida. A gente pode utilizar as nossas sombras com uma função positiva. A gente não precisa deixar as nossas sombras de lado, a gente só precisa dar uma função para ela. Eu sou extremamente. Desculpa, amor, Pode pode falar? falar. Não pode falar. Eu sou extremamente controladora. Extremamente. Então, o que que eu sou? Eu sou mentora, eu sou professora, eu sou terapeuta, eu trabalho com hipnose, eu utilizo todo o meu potencial de controle no meu trabalho. Isso é muito legal, porque quando ela falou isso, eu cheguei até a anotar. Eu falei, caraca, que sacada, isso a gente precisa colocar. E a gente teve essa sacada para colocar na aula faz meia hora antes de entrar na aula. Que eu falei para ela, a gente foi descer ao lixo e aí a gente falou, eu falei, amor, vamos ficar aqui um pouco aqui embaixo. Vamos pisar na grama aqui, vamos conversar um pouco, vamos ficar aqui. E aí ela me mencionou isso. E isso me fez me lembrar muito também de mim em relação à minha sombra. E aí me fez lembrar lá do meu início da minha jornada, quando eu fiz um processo de coach, e na minha última sessão, eu estava fazendo minha transição de carreira na época, eu falei que eu tinha, lá no início, eu tinha comentado com ele que eu tinha um problema com o celular, que eu ficava muito tempo no celular. E aí ele chegou e falou assim para mim, cara, vamos resolver essa questão? E aí eu falei para ele, não. Aí ele, por quê? Eu falei, cara, eu gosto de vender, cara. Eu vou ficar no celular vendendo. E foi isso que eu fiz. Eu canalizei todo o meu vício no celular em vender. Então eu passava 12 horas por dia, mas 12 horas que eu ficava no telefone, eu tava vendendo o tempo inteiro. Então eu transformei um ponto ruim em um ponto bom. Eu sempre fui uma pessoa muito carente, sempre gostei de atenção. Por isso que eu sempre dou muita atenção para os meus clientes. E aí, paralelamente, eu dou atenção, eu recebo atenção de volta e eu ganho dinheiro com isso. Quando eu me tornei pai, eu passei a não querer mais tanta atenção. E isso é uma das coisas que me atrapalhou muito em voltar a vender, porque hoje eu não tenho mais essa carência. Então, meio que resolveu, e agora não preciso ficar no celular. Só que agora tem que vender. Então, tipo assim, eu tô tendo que dar um significado novo para um problema que eu nem sabia que eu não teria mais. Pô, agora eu preciso voltar a ser carente. Porra, como é que vai voltar a ser carente? Não sei voltar a ser carente, mas era muito bom, porque era muito fácil para mim ficar no telefone, porque eu queria a atenção das pessoas. Então eu dava atenção, recebia atenção, enchia o cu de dinheiro com isso, estava tudo maravilhoso. Agora ele só quer a minha Eu só quero a atenção. atenção dela e do Vicente. Então, tipo, tá tudo certo. Todo mundo que se explode. Mas eu falei, não, eu tenho que morar aqui, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que ficar mais rico, eu tenho que aposentar. Então não dá. Então é muito importante vocês entenderem
que muitas vezes a gente pensa que a gente precisa ficar curando todas as coisas. Mas muitas vezes é ressignificar, é dar um sentido novo para essas coisas. Então eu trouxe essa questão da carência, e isso apareceu num processo que eu fiz até, que por eu não ser uma pessoa que tinha amigos na minha vida pessoal, eu criei um grupo de network com 500 pessoas. Porque eu queria ter amigo. Porra, foda-se que eu queria ter amigo que isso foi por carência. Eu criei um baita negócio, eu criei um negócio que me gerou milhões em relação a isso, impactou a vida de muita gente. Então, é exatamente esse olhar de vocês olharem para essa sombra de vocês com um significado. Exatamente. Acho que cortou. Tá todo mundo me ouvindo? Beleza, perfeito. Você quer o resultado, mas a bússola precisa mudar para continuar buscando com razões que condizem. Isso, e aí isso é um ponto legal, que eu acho que para a gente falar da última ceia agora, né? Eu acho que é um ponto muito importante que acho que a gente viu no podcast do Tony Robbins com Hormose. Eu acho. Mas a relação de ressignificar a razão pela qual você faz as coisas. E isso casa muito com o que você está trazendo aqui, João. Buscando as razões que condizem com o seu momento. Eu sempre fui uma pessoa que fui muito movida pela raiva para fazer as coisas. Então eu ficava irritado, ficava puto com alguma coisa, eu lá criava projeto e fazia, acontecia. Hoje a raiva ela já não faz mais significado. E aí é você transmutar isso. Lembra que ele falou em relação ao Uhum. significado que ele dava dando para aquele momento, né? O que que acontece, tá, gente? A gente tem uma programação neurolinguística em relação às palavras. Então, quando a gente tem a gente tem o hábito, né, de dar palavras negativas às nossos dia a dia. Então, por exemplo, a raiva. Ou, por exemplo, eu fico sempre triste. Ou, por exemplo, isso é impossível. Aquela palavra, ela gera uma experiência para aquela experiência. Por isso que é importante a gente. Aquela palavra que pede isso aí pra galera pegar. Então, aquela palavra que a gente deu para aquela experiência gera a experiência. Entende? Então, por exemplo, se eu passo pela mesma situação, imagina, vamos trazer o exemplo de um abandono. Existem crianças que registram abandono a mãe ter ido fazer xixi e ela ficou no berço chorando. Você entende que outra criança pode não ter registrado? Então, aquela palavra que a gente deu para aquela experiência molda a experiência. Eu preciso me atentar. Se ele diz o tempo todo que ele é movido pela raiva, o que que ele vai trazer? Qual que vai ser a previsibilidade do cérebro dele? Vai gerar um monte de coisa que traz raiva para ele. Porque é só assim que ele se movimenta. Por que que muita gente passa pelo sofrimento para poder mudar? Porque está instalado um drive de que aquilo ali vai fazer a pessoa se movimentar. A gente só passa por situações que são previsíveis para gente. Então, prestar atenção nas palavras pode modificar a tua realidade. E trocar o eu sou, né? Uhum. Aí eu sempre fui assim. Tem que Foda-se. trazer, eu tô assim. Foda-se. Eu tô assim, mas eu não Foda-se. sou. Exatamente. Um dia ela comentou isso comigo. A gente estava debatendo alguma coisa. Ela, que eu sou assim. Eu falei, foda-se que tu é assim. Não vai ser mais. Não quero, não quero que seja. Entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa desorganizada. E é muito louco, porque é muito enraizado isso na gente. A gente É. pega as coisas. Eu sempre falei, eu sou uma pessoa desorganizada. E eu trouxe isso como identidade. E eu mudei e eu não sou mais assim. Não sou uma pessoa mais organizada. Tanto que às vezes quando fala, você fica desorganizado, eu fico incomodado. Porque já não faz mais parte da minha identidade isso. Sim, outros exemplos, a gente vai mandar escrito para vocês fazerem um exercício. É até legal quem tá em casal fazer date, porque daí vocês já ficam sabendo das profundezas da sombra um do outro e aí dá pitaco um no outro. A gente faz isso. A gente começa a dar pitaco. Então, por exemplo, eu sempre me intitulei como perfeccionista. Então, muitas vezes eu deixava de fazer muitas coisas por causa do meu perfeccionismo. Hoje eu utilizo como um padrão de excelência. Eu sou muito boa no que eu faço. Eu entro e eu
sou excelente. Eu vou me comunicar da melhor maneira, eu vou entregar da melhor maneira, eu vou ser excelente no que eu faço. Percebe a diferença? Ai, não, porque eu sou muito perfeccionista. Não, é que eu busco excelência e maestria. E aí a excelência, a maestria está ligada a entregar. E é o que o perfeccionista muitas vezes não faz, ele não entrega, porque ele acha que nunca vai estar bom. Mas de fato, tu usar o perfeccionismo, a excelência a favor, ela é fundamental, porque isso faz com que você esteja sempre. Por exemplo, a gente está lançando agora. Essa daqui vai ser a versão 1.0. A gente vai estar ajustando, a gente vai estar melhorando, a gente vai trazer Outras versões, novidades, a gente vai sempre. trazer outras versões. Por Até quê? a gente encontrar a que fala assim, nossa, puta que pariu, é essa versão que vai ser A a versão eterna. é eterna enquanto dure, É, né? enquanto... Então é muito importante, acho que para a gente fechar aqui agora, a gente vai falar a questão dessa última ceia, da gratidão pela vida de vocês em relação às coisas que vocês fizeram até então, que vai ser a atividade que vocês vão executar. É muito importante para nós que vocês de fato apliquem. É muito importante para nós que vocês deem o melhor de vocês e contem com a gente em relação a isso. Eu vou estar, principalmente eu com a minha galera ali, você com a sua, eu vou estar em cima em relação à execução das coisas, porque quanto mais rápido vocês aplicarem, mais rápido a gente tem feedback de coisas que podem ser melhoradas, mais rápido a gente entende os pontos de dúvidas que vocês estão, para a gente trazer esses pontos de dúvidas e melhorar numa próxima versão em relação a isso. E quanto mais rápido vocês executarem, a gente consegue ter uma métrica em relação a um padrão. De, por exemplo, em 7 dias, em 10 dias, em 2 semanas, em um mês, em 2 meses, as pessoas conseguiram ter resultado e isso vai se tornar um padrão em relação às pessoas que estão fazendo. É muito interessante falar sobre esses exercícios, porque eu não sei como vocês eram na escola, mas tem gente que não era muito de fazer exercício na escola. E isso vai se perpetuando. Eu tenho extrema dificuldade de fazer exercício, mas eu compreendo que são esses exercícios que vão trazer mais conhecimento e mais precisão. Porque, gente, os exercícios não são à toa. Eles são completamente uma chance para você. Sabe aquela coisa ver para crer? Sabe o que eu tô, Crer. eu tô rindo. O Vicente é. Não, porque Por eu tô quê? rindo porque eu lembro que teve um ano que eu rodei em 2 matérias só porque eu não fiz as tarefas de casa. E tu sabe que o Eu ia bem nas provas, mesmo não estudando, mas eu rodei porque eu não entreguei as tarefas de casa, porque eu não fazia, eu me negava a fazer. E aí, pra te ver como se desdobra, gente, eu nunca prestei serviço na internet porque eu odeio ficar fazendo coisa fora da call. Então eu falo pros clientes, mano, não me dá a demanda que eu não vou fazer fora da call, eu não trabalho pra ninguém fora da call. as Eu tô aqui na pequenas. call. Olha só, por isso que eu não prestei São serviço. as pequenas coisas, os detalhes, eles importam. Então, vamos mudar a nossa autoimagem em relação ao exercício e vamos fazer. A gente também vai fazer os exercícios, cada vez mais ancorando o personagem, porque pra gente é extremamente importante alcançar os nossos objetivos. A gente quer tornar possível o impossível. A gente também, porque em determinado momento o que a gente vive já foi impossível. Uhum. Sim, assim, se eu contasse pra Bia do passado que ela, com 28 anos, ia estar morando de frente pra praia, ela ia dar risada. Por quê? Pra ela, era impossível. Eu juro, gente, eu pisei em Floripa e eu falava, cara, que legal seria morar de frente pra praia. Mas isso é quase impossível. Eu juro, eu lembro da sensação de pensar isso. E aí, do nada, aconteceu. E foi literalmente do nada que a gente veio morar aqui, porque eu tive uma experiência de morar aqui 3 meses nesse apartamento aqui, aí a mulher não alugava anual, e aí do nada a gente batendo um papo, viemos falar daqui, e aí no fim, olha, para ela, para mim não era uma experiência que eu pensava assim, eu não tinha essa pira que ela tem em relação a morar na beira da praia, mas para ti ver, ela conseguiu acessar isso e se desdobrou para estar aqui. É o que eu falei pro Felipe hoje. Quem não desenha o personagem Ah, é desenhado. porque ela falou de. Entendeu? Quando Porque ela ele não desenhou e aí eu fui lá e. Exatamente, porque hoje a gente almoçou, daí eu botei a louça ali, eu falei, já lava ela. O meu personagem ele lava agora ali, mas eu não desenhei meu personagem para isso. Ela, se tu não desenhou, quem não desenha é desenhado, então vai lavar a louça agora. E aí eu fui lá lavar a louça. E exatamente é isso. Acho que para a gente fechar em relação para passar o exercício para vocês, acho que é uma boa analogia.
quem não desenha a própria vida, a vida vai desenhando a vida para vocês. Não tem. Se você não escolher o que você quer, se você não colocar limites, se você não falar não para as coisas, se você não priorizar o que é importante para você, o que vai estar alinhado, isso tudo que a gente está falando para vocês, Vai estar de no passo a como passo. vocês vai estar dentro do passo a passo para vocês alcançarem A isso, gente não vai deixar passar nada, 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 nada. tá? Galera, o que a gente preparou para vocês hoje é um exercício que ele vai ser importante para vocês refletirem tanto nesse final de semana quanto durante a semana, porque é de fato uma despedida. Sim, a gente queria garantir que vocês começassem a se despedir desse personagem de vocês. Porque uma coisa, só para, desculpa te Pode interromper, amor, para ir. pegar um gancho, é, isso aqui para quem assistiu já minha aula de Magic Pitch é clássico, né? Desculpa interromper só para pegar um gancho. Isso aí para quem assistiu, a gente aplica isso no nosso dia a dia. Desculpa te interromper só para pegar um gancho, é que a gente estava buscando entender qual a melhor forma de fazer vocês executarem o mais rápido possível as coisas que a gente vai dar. E a gente entendeu que não faria sentido simplesmente pegar amanhã e jogar para vocês um monte de aulas sem contextualizar as coisas, sem fazer uma preparação. Porque de fato, de verdade, gente, no momento que vocês sentarem para assistir, É, tchau. é tchau. Aquela música é tchau pra quem namora. Executar as coisas. Então, é uma preparação que vocês de fato vão fazer, como se fosse uma limpeza. E por isso a gente vai reforçar muito a questão até da gratidão por esse personagem de vocês atual, porque ele só está aqui hoje por tudo que vocês fizeram para essa nova fase, vocês têm consciência em relação a isso. Então, e a gratidão vai ser uma coisa que vai fazer muito parte, né, dentro da nossa comunicação, em relação a dentro do nosso produto. Então, a gente quer que vocês olhem o que a gente vai passar para vocês hoje, a gente vai mandar depois no WhatsApp para vocês também, mas é muito importante vocês olharem para isso como uma atividade que vocês vão estar fazendo durante essa próxima semana. Escrevam, então. Imaginem que vocês estão se despedindo de alguém. Vocês nunca mais vão ver essa pessoa. Vocês nunca mais vão encontrar com ela na vida de vocês. Vocês estão se despedindo. Como que vocês tratariam? O que que vocês falariam? Vocês vão agir como com essa pessoa? Sabe? Muitas vezes a gente se trata tão mal. Muitas vezes a gente tem o hábito de olhar só para os nossos erros, em ser críticos, exigentes, comparar a gente com outras pessoas. Mas e se essa pessoa que trouxe vocês até aqui, até esse momento, hoje, E aí um ponto, amor, desculpa, porque acho que é é muito futuramente, importante. isso aí. Alguma vez vocês se compararam com quem tem menos? Alguma vez vocês olharam para a vida de vocês e pensaram: caramba, olha onde eu tô. Tem gente que gostaria de estar onde eu tô. Alguém já fez esse exercício de tipo assim: caramba, tipo assim, eu tô na merda, mas tem gente que tá mais na merda que eu. É muito difícil ter esse olhar de gratidão para onde a gente tá, independente, porque se eu perguntar para qualquer um de vocês, todos vocês vão acreditar que vocês poderiam estar melhor do que estão. Eu acredito nisso. Vocês também provavelmente vão acreditar. Só que é importante a gente olhar e isso que eu tô falando pra vocês é uma coisa que eu apliquei pra mim isso aqui, porque eu fui uma pessoa que me culpou muito por já não ter R$ 1 milhão na minha conta. Eu fico pensando, caramba, cara, eu já podia estar tipo assim com os boi na corda, bem mais tranquilo. Mas talvez se eu tivesse com os boi na corda, eu não estaria desenvolvendo isso aqui, que provavelmente vai me dar 1.000 vezes mais do que eu teria. Então as coisas elas são perfeitas como elas são. Então vocês terem esse olhar, eu lembro que isso eu aprendi com a minha mãe. Eu lembro quando eu era pequeno, teve uma situação que aconteceu e eu falei pra minha mãe sobre um fulaninho que tinha mais, ela, olha pra quem tem menos e agradece o que tu tem. Eu pensei, caralho, isso se perpetuou. É muito difícil, não tô dizendo que é uma coisa difícil não, é uma coisa desafiadora de a gente olhar, mas é importante, porque quando a gente fala de comparação, por que que é sempre com quem tem mais, né? Porque a gente não consegue olhar para o nosso lugar com gratidão, com as nossas conquistas com gratidão, com as coisas que a gente fez até então com gratidão, entender que a gente fez o que a gente fez pelo que a gente sabia.
O que a gente precisa é saber mais, é mudar a autoimagem e é tudo que vocês vão trabalhar aqui com a gente em relação a tornar o impossível possível. Perfeito. Então, olhem para esse personagem que trouxe para vocês até aqui e comecem a exercitar esse ato de amor, esse ato de despedida com carinho, pensando muito no que esse personagem fez por você. Porque toda intenção é positiva, gente. Vocês estão onde vocês estão porque vocês acreditavam que aquilo ia gerar algum retorno. Vocês não fizeram porque vocês estavam se machucando, se maltratando. Vocês fizeram porque vocês tinham uma intenção positiva. Então, olhar para essa despedida dessa semana com mais amor por vocês, com mais carinho, com palavras de afetuosidade, isso é muito importante. Porque, imagina, se eu precisasse me despedir do amor da minha vida, que é o Felipe, o que que eu faria com ele? E o amor da nossa vida tem que ser a gente. A gente precisa ter esse olhar. Cara, eu sou o amor da minha vida. É primeiro eu, depois o meu marido. Se eu não estiver bem, até tava falando pra ele hoje que eu fiz um vídeo ali no TikTok falando sobre isso. O maior erro que vocês podem cometer na vida de vocês é deixar de ser exigente. Porque eu só tenho a melhor versão dele porque eu fui exigente. E hoje eu sou a minha melhor versão pra ele. Então, Exigência é um privilégio, gente. exatamente, foi isso que você tirou de. Ter exigência é um privilégio. Só que para vocês exigirem algo, vocês precisam se dar amor, se colocar em primeiro lugar. Então, pensem, o que esse personagem de até agora fez por mim? Escrevam. Adquiram o hábito de escrever sobre vocês, porque vocês vão precisar usar nesse produto. Quais que foram as lições que vocês aprenderam? Quais que foram as coisas que tornou esse personagem de vocês forte? Uhum. Quais foram os principais desafios que vocês superaram? As habilidades que vocês desenvolveram, muitas habilidades, muitas skills, né, que a galera gosta de chamar. O que que vocês aprenderam com tudo que vocês passaram? Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei de quem é, ela me vem no meu banco de memória de algum lugar, mas eu não sei de fato dar uma referência, mas para me tornar quem eu desejo, preciso ser quem eu nunca fui. Isso é muito importante você também entender que você vai resgatar muitas coisas, mas você também vai entender que você tem capacidade de desenvolver coisas. Então, por exemplo, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito desorganizada. Eu era. Eu não sou assim. Eu desenvolvi e mudei. Então, eu agradeço a minha versão de antes e acho que esse é um ponto que ela falou, porque dentro do nosso relacionamento eu mudei muito mais do que ela. Eu precisei. E aí eu penso assim, nossa, o Flecha se adaptou mais, né? Sim, porque eu fazia mais bobagem do que ela, né? Então, assim, aquela coisa, nossa, ele teve que mudar. E aí as pessoas enxergam isso. Nossa, tu tá mudando pela pessoa. Sim, eu era uma porcaria. Então, tipo assim, é simples, tem que mudar. Eu era um homem disfuncional, eu era de fato meio que inútil. Então, tive que mudar mesmo. Mudei porque quando a gente está evoluindo, a gente vai olhando. E é engraçado, a gente olha para trás e fala assim, nossa, que vergonha, velho, como é que eu Que vivi vergonha, assim? Jorge. Que vergonha do Jorge, né? Tem uma piada, depois um dia eu conto pra você a piada do Jorge. Mas é isso, que vergonha de quem eu era. Como que eu conseguia pensar assim? E é vocês olharem com orgulho. Porque se vocês conseguem se envergonhar do que vocês estavam fazendo, é porque vocês de fato têm consciência. Por exemplo, eu era muito, muito, muito porcão, assim, de tipo, deixar as coisas fora do lugar e olhava normal, passava por cima. Hoje eu já não consigo viver assim. Então, oh, que bom, Ai, que que legal. Então, assim, é muito importante que vocês tenham gratidão por esse personagem. A gente vai mandar as perguntas para vocês ali dentro do grupo, tá? Para que vocês peguem. A gente vai passar uma atualização referente a datas para vocês, tá? Mas é muito importante que vocês trabalhem essa semana. Eu vou estar em contato com a minha galera, tu entra em contato com a tua galera em sim. relação a qualquer dúvida que vocês tiverem. Acho que a gente já pode abrir o grupo, né, amor? Uhum. E principalmente.
Ritualizem a vida de vocês. Façam dessa semana rituais. Explorem a criatividade. Acho que um ponto que eu queria pedir pra galera, amor, Uhum. é vocês pegarem uma coisa. Isso não era nenhuma coisa que estava nos planos. Vocês podem pegar uma coisa. Vocês acreditam que vocês poderiam parar? Uma coisa. Uma coisa. Ah, por exemplo, uma coisa que a gente está alinhando aqui é o horário de dormir. Uma coisa que a gente está alinhando para ter um horário fixo de dormir, porque a gente entende que a gente está com esse projeto aqui, a gente quer acelerar algumas coisas, então a gente quer acordar mais cedo e dormir mais cedo. Então a gente quer parar de dormir o horário que a gente dorme. A gente quer parar de comer tal coisa. A gente quer... Escolha alguma coisa que vocês podem dar uma atenção e vão reduzindo, ou vão alterando, ou vão mudando. Vão dando esse olhar até para vocês já começarem a entender que vai haver mudanças. Vai haver mudanças. E é muito importante que vocês entendam que vai haver mudanças. Perfeito, gente. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida Ó, sobre o... eu vou fechar a gravação aqui. Obrigado, gente. Fiquem aqui. Valeu a gravação. Quem está assistindo aí, tamo junto. Valeu.